Aqui nos estúdios, o jornalista e escritor Rui Matos. Ele está fazendo o lançamento de um livro que vai ser feito na terça-feira. O nome do livro é Agnus Dei, no mar de água doce. O Rui Matos, qual que é o estilo desse livro aqui? É romance? Bom dia, Antero. Bom dia, é um prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Antero, é um romance que eu classifico como histórico regional. Por que histórico regional? Porque ele retrata uma região de Mato Grosso, uma região ímpar no planeta, que é o Pantanal. E histórico porque ele vivenciado nos 3 primeiros anos da ditadura Vargas. Então eu aproveito toda a riqueza histórica, política de Mato Grosso e do Brasil naquele momento para fazer o pano de fundo desse romance que nasceu de um sonho, nasceu da necessidade, da ausência de romance sobre o Pantanal Norte. Nós temos muitas coisas sobre o Pantanal Sul, que Manuel de Barros retratou muito bem, mas o Pantanal Norte, o nosso Barão de Melgaço, o nosso Poconé, e Poconé, aliás, é a cidade onde tá roteirizado todo o livro. Eu achava que faltava um pouquinho de literatura sobre isso. Então foi uma valorização do nosso regionalismo. Pois é, e aqui tá que o Pantanal nasce aqui? Tá sim. Inclusive. Porque o Pantanal é um só. Exatamente. O nosso e o do Mato Grosso do Sul é um só. Exatamente. O Pantanal deles é até maior que o nosso, né? Exatamente, é maior. Mas ele nasce aqui no Alto Paraguai. E tem características diferenciadas, né? No Pantanal Sul, por exemplo, você observa mais aves. Lá você não encontra a quantidade de jacarés que tem aqui, de capivara, de paca, porque elas são da parte um pouco mais rasa. Então lá a questão das aves, porque o Pantanal lá é mais profundo. Então há uma diferença. O animal que a ictiofauna que você vê no Pantanal Sul é diferente do Pantanal Norte, embora os costumes das pessoas sejam os mesmos, né? Inclusive, Antero, esse romance ele tem uma característica diferenciada. Eu optei por não fazer só aquela história melosa, que você lê, gosta, se apaixona. Não, eu optei por uma história com riqueza de detalhes. Inclusive, tem um momento do livro que o personagem principal, o Agnus de Borgonha, ele questiona sobre um catavento. Eu coloquei um catavento na história, porque tem fazenda no Pantanal que tem catavento até hoje. Algumas, né? Algumas tem. Então eu coloco o catavento simplesmente para dar um detalhe do som da hélice, para dar um romantismo naquele momento. Só que o personagem questiona por que um catavento num reino aguado como aquele. E um sábio peão, ele diz o seguinte, que tempos atrás o povo de cima, ou seja, mais ao norte das nascentes, prejudicou as nascentes. E o Pantanal sofreu com uma série de seca na década de 30. Então houve um problema lá em 1930. Isso foi fato real. Eu pesquisei isso e eu coloco essa preocupação. Aí ele fica feliz porque hoje o Pantanal não precisa mais disso na questão das nascentes. Existe já uma preocupação ambiental. Ele relata o seguinte, que naquela época colocou-se a culpa nos pantaneiros, mas a culpa era de quem estava acima. Então naquela época já tinha esse problema ambiental. E eu retrato isso com muito carinho. Outras coisas também, Antero, Mas o livro chega a fazer alguma advertência sobre o futuro do Pantanal? Chega. Inclusive ele fecha com um poema. Para não ficar cansativo a linguagem pantaneira, eu coloquei 280 expressões pantaneiras. Então você vai terminar a leitura com conhecimento profundo sobre o modo de vida pantaneiro, o falar, as expressões, o sentimento pantaneiro, como que o pantaneiro pensava em 1930, por exemplo, a respeito da criação de gado Nelore, que começava a entrar no Pantanal. Então, o personagem João do Carro de Boi, que é o pai da mocinha da história, ele se preocupava, ele falava assim, poxa, quando será que esses animais brancos, esses boizão branco, vão tomar o lugar dos meus gabirus, que é o gado tucura, né? Então já tinha essa preocupação lá em 1930, né? E hoje o gado Nelore é a maioria. Pouquíssimos criadores, se não me engano, Paulo Moura, o executado, cria tucuras. Cria tucura. Tem exemplares realmente espetaculares na fazenda dele. Então são pouquíssimas pessoas, inclusive ele fornece gado tucura para o centro de lá da Embrapa. Da Embrapa, lá em Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Então, essa preocupação eu retrato lá. Então, é um livro cheio de detalhes. Outra coisa, Getúlio Vargas.
Eu retrato os 3 primeiros anos de Getúlio Vargas. Foi um ano riquíssimo pro Brasil, inclusive. Mato Grosso foi penalizado, porque a porção sul do estado patrocinou São Paulo na Revolução de 30, né? Uhum. Então, Getúlio Vargas criou um ranço com Mato Grosso do Sul. E naquela época, Mato Grosso do Campo Grande chegou a decretar independência da parte norte, né? Criou o estado de Maracaju. Durou um mês. O prefeito Vespasiano de Campo Grande, eu coloco isso na história. Foi justamente no momento que eu vivencio isso. E logo em seguida se fecha a Mate Laranjeira, que era a principal empresa do estado de Mato Grosso na época, né? Ele fechou por birra. Então, Mato Grosso foi penalizado. Eu retrato isso. Agora, embora Getúlio tenha sido ruim para Mato Grosso, ele foi bom para o Brasil, né? Tem uma parte muito bonita. Ele criou aí o Brasil cresceu nessa questão trabalhista, as leis trabalhistas. Getúlio Vargas criou, por exemplo, o serviço de aviação civil, que não tinha um departamento de aviação civil. Eu retrato isso no livro. Não tá detalhado isso, mas há citações. Os Correios e Telégrafos, como é hoje, foi em 1933 que Getúlio criou. O horário de verão nacional foi Getúlio. E Getúlio dá o pontapé para começar, para a era que foi conhecida como os Anos Dourados. Eu cito isso no livro também. Inclusive tem um capítulo penúltimo chamando os Dourados. Tá. Rui Matos, que horário que vai ser o lançamento? Onde e quando? Antero, será nesta terça-feira no Salão Nobre do Palácio Paiaguás, e junto com o lançamento, o governador Pedro Táxi, ele faz a entrega do primeiro prêmio Mato Grosso de Literatura. São 9 autores, na verdade. Eu não vou estar lançando o livro sozinho. Somos em 9 autores, foram 75 inscrições concorrendo, 5 livros concorrendo no prêmio. O júri veio todo de fora, de São Paulo. E tive a felicidade de ser escolhido como revelação. Eu e Stephanie Medeiros, outra jornalista também, uma jornalista de 25 anos. Está no segundo livro, segundo romance premiado também, o primeiro foi premiado. Então eu fico feliz de estar participando desse hall aí, junto, inclusive, com o Marta Coco, que é da Academia de Letras, né? Gaudêncio Amorim, Alexandre Torelon, um escritor muito bom que veio de São Paulo para lançar esse livro aqui, o Ivan Belém, que faz a biografia do Lio Arruda. Então eu fico feliz de estar participando desse hall. E uma novidade, Antero, é que vai estar aqui amanhã no lançamento o Ricardo Ramos. Ele é neto de Graciliano Ramos. Ele vem especialmente foi um dos jurados do prêmio e vai estar aqui amanhã para prestigiar também junto conosco. Rui Matos, obrigado pela entrevista. Vamos estar lá fazendo a cobertura às... que hora mesmo? 19h30. 19h30, onde mesmo? No Palácio Paiaguás, no Salão Nobre Clóvis Vettorato. No Salão Clóvis Vettorato. Sucesso. E depois do lançamento, quem quiser adquirir o livro, onde que vai achar? Lá mesmo, todos os escritores vão ter 150 livros à disposição. Lá mesmo. E depois de lá? Aí depois de lá... esgotar lá? Não, eu vou ter um lançamento nacional depois, uma segunda tiragem, e ele na semana que vem já está em e-book no site Amazon. Tá certo. Muito obrigado ao jornalista Rui Matos.